Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos alunos, né? Da disciplina de administração de capital de giro, né? Professora que aqui vos fala, né? Dispensa apresentações, professora Riciele Celestrini, e nós vamos lá para a nossa aula, né? A nossa segunda aula do segundo bimestre, tá bom? Essa aqui é a aula de número 12, que é a segunda aula nossa do segundo bimestre, tá? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, tá? Gente, na aula de hoje a gente vai iniciar o assunto da necessidade de investimentos, tá? Em capital de giro líquido, né? Circulante, tá bom? Vamos dar continuidade nesses assuntos, tá? Gente, a nomenclatura que nós vamos utilizar hoje não é diferente do que nós já vimos tratando lá do primeiro bimestre, tá bom? Ela é a continuidade daquilo que nós estávamos estudando, correto? Então, o que nós vamos ver, né? O que nós vamos iniciar na aula de hoje, tá bom, gente? Ele não tem essa conceituação, né, gente? O capital circulante de giro líquido, ele não tem essa conceituação muito diferente do que nós já tínhamos visto aulas anteriores, correto? Por quê, gente? O CCL, né, o capital circulante líquido, ele constitui-se de uma parte muito importante da fonte de financiamento de longo prazo dos investimentos necessários em giro de uma organização, né? Tudo que vai fazer girar o capital dentro da organização, correto? Então, gente, o CCL ele vai englobar, ele vai capturar o quê, gente? Todos os ativos e passivos circulantes, tá? Na conceituação apresentada dentro dessa necessidade de giro que a organização apresenta, tá ok? Então, assim, os itens do circulante operacional agora também vai ser o quê? Considerado nas contas que nós vamos iniciar nesse processo, tá bom? Então, assim, o que nós vamos compreender como CCL, né? Capital circulante líquido a partir dessas premissas, né, que a professora está falando. Então, deixa eu passar para o próximo. Então, como é que vai ser a fórmula aqui, né, que se faz necessária, né? Então, nós vamos ter o capital de giro líquido, né, o nosso capital de giro circulante líquido, que se é necessário, ele fala que é o quê? Nós vamos ter o NG, tá? O que é o NG, professor? É o investimento necessário em giro mais SD. O que é SD, gente? É o saldo disponível. Então, nós vamos utilizar dessa fórmula, né? Dá uma pausa aí no vídeo e copiem a fórmula, né, no caderno de vocês, ou dá o print e salvem aí que nós vamos utilizar, tá? Vamos analisar agora, gente, esse balanço patrimonial antes dos ajustes necessários, conforme aquela fórmula que eu apresentei aqui inicialmente para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos as contas do disponível, né? Ó, conta do disponível, as aplicações financeiras, né? Duplicatas a receber, provisões para devedores duvidosos, duplicatas descontadas, né? Preste atenção nesse valor aqui, tá bom? Adiantamento de fornecedores, estoques, tá? Despesas antecipadas, outros valores, né? E aqui nós temos o total, né? Do valor do ativo circulante, correto? Aqui nós temos o realizável a longo prazo, o ativo permanente e o total do ativo, correto? Nas contas do passivo, o que nós vamos ter, né? Tá? Nós temos os empréstimos,
os fornecedores, tá? Os encargos sociais e fiscais aqui, adiantamento de clientes, salários a pagar, né? Eita, seta feia que a professora está fazendo, né? Outros valores aqui no circulante. E aqui nós temos o valor total do passivo circulante, correto? Aqui a gente tem o valor do exigível a longo prazo, patrimônio líquido, e aqui é o valor global, tá? Do valor do patrimônio, ou do balanço patrimonial, tá? Do passivo e patrimônio líquido, tá? Do balanço patrimonial, tá bom? Então, assim, alguns autores, né, eles fazem essa abordagem, né, de fazer o quê, gente? De fazer esse lançamento contábil aqui, ó, duplicatas descontadas aqui no ativo, né, nas contas do ativo, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Nós vamos fazer esse processo de retificação. O que é essas duplicatas descontadas, né? Ela tem esse prazo para recebimento e muitas vezes a organização, ela necessita de antecipar esse dinheiro, né? Ela faz aquele cálculo, né? Ó, eu pego dinheiro com terceiros ou desconto essas duplicatas ou eu faço um empréstimo no banco, né? Às vezes, ela, por ser cliente muito antigo, né, de alguma instituição financeira, eles oferecem, né, esses descontos de duplicatas a valores acessíveis, né, e acaba sendo altamente rentável para a organização utilizar dessas linhas de crédito, tá, gente? Então, nós como gestores, na verdade, a gente tem que fazer todo esse processo de avaliação. Vocês lerem um balanço não é para fazer o balanço, tá, gente? É para fazer o quê, professora? É para que vocês colham corretamente as informações e com elas vocês vão fazer o quê? Vocês possam fazer a melhor tomada de decisão para a organização, tá bom? Então, assim, gente, para que a gente possa fazer essa consideração, né, essa consideração para a organização, muitas vezes eu estou só analisando essa parte das duplicatas descontadas, tá? Às vezes ela fica o quê? Muito onerosa, né, para a organização, né? Ele se torna, às vezes, um passivo circulante oneroso dentro da organização, tá? Juntamente com outros tipos de empréstimo bancário, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer, né? Para fazer um ajuste correto, para que a organização possa, essa parte aqui onerosa, possa corresponder realmente à conta que ela pertence, né? Como que seria? Tá? Então, como é que fica ele ajustado, né? O balanço ajustado. Vamos olhar aqui como é que ele vai ficar? Então, tá. Aqui, gente, nós vamos fazer o quê? Né? A gente vai ter novamente o disponível, correto? As aplicações financeiras. E aqui a gente vai ter o valor total do ativo circulante financeiro, tá bom? Que vai ser o valor de R$80 mil, que nada mais é a somatória de 30 mil mais os 50 mil aqui do ativo, tá? Do ativo circulante financeiro, ok? Segundo aqui a gente começa, ó, duplicatas a receber, né? Provisão de devedores duvidosos, né? Adiantamento de fornecedores, tá? Estoques, despesas antecipadas, outros valores. Aqui embaixo, olha, nós vamos ter o quê? O valor do circulante operacional, que nada mais é que a soma dessas contas aqui, tá bom? Depois nós temos o realizável a longo prazo, tá? O ativo permanente e o total do ativo, tá bom? Mas aí eu quero que vocês prestem atenção nessas contas aqui que eu vou deixar em amarelo, tá? Ativo circulante financeiro, ativo circulante operacional, tá bom? Agora vamos olhar aqui para o passivo, as contas do passivo, né? Nós vamos ter empréstimos bancários. Lembra lá que as duplicatas estavam no ativo? Nós vamos jogar ela para o passivo, né? Aqui a gente vai ter ela, as duplicatas descontadas, tá? E aqui a gente tem o total do passivo circulante financeiro. Aqui vão vir as demais contas, né? Fornecedores, encargos sociais, adiantamentos, salários a pagar, outros valores do circulante, tá?
Então, a gente vai ter o valor total do circulante operacional. O valor total do operacional, gente, é a somatória aqui dessas contas aqui, ok? Aqui a gente já tem o valor total do exigível e o valor total do patrimônio líquido, tá? Aqui eu vou também ticar em amarelo as contas que vocês devem prestar atenção. A gente vai prestar atenção no valor total do passivo circulante financeiro, do passivo circulante operacional. Essas contas que nos interessam agora, né? Inicialmente, elas que nos interessam, tá bom? Então, assim, conforme nós segmentamos ela aqui nesse quadro, né? Então, assim, nós segmentamos o balanço em dois grandes grupos, né? A gente segmentou ele em financeiro e operacional, né? Porque a gente quer saber, gente, a gente quer visualizar dentro do balanço patrimonial, por isso que eu tiquei de amarelinho aí, depois vocês dão um print aqui da tela, tá? Para quê? Para que vocês vejam quais contas aqui do balanço estão diretamente ligadas ao que é operacional da organização e o que é diretamente ligado ao financeiro, tá? Eu quero que vocês observem isso no processo de tomada de decisão, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? E tem contas aqui que não tem pouco ou nada, né? Não estão pouco vinculadas, né? A gente pode falar assim, pouca relação com o ciclo operacional, ou às vezes ela não tem nenhuma natureza, tá? Operacional na organização, né? Que no caso elas são totalmente financeiras, tá? Vamos lá para o próximo slide. Então, como é que vai ficar essa identificação? Lembra lá? O professor pediu para identificar, né? Ticar de amarelinho. Faz isso aí, tá? No de vocês também. Então, como é que vai ser? O meu ativo circulante vai ser igual, né? Por isso que eu tiquei de amarelo lá. O meu ativo circulante operacional mais o meu ativo circulante financeiro. Vou ter o meu total de ativo circulante, correto? Meu passivo circulante... Porque, deixa eu explicar a lógica aqui, né? Que aí talvez vai ficar mais fácil para vocês. A gente coletando esses valores, vai ficar mais fácil na hora de fazer o quê? A coleta de informações, tá? O próximo quadro vocês vão entender mais. Para que a professora está coletando essas informações? Gente, fica mais fácil na hora de fazer análise. Porque em lugar de ficar procurando lá no balanço os valores, vocês só olham aqui e utilizam desses valores que já estão coletados, tá? Tira print dessa tela aqui, porque no próximo vai ficar mais claro, vai ficar bem mais nítido para vocês, tá bom? Então tá, passivo circulante, o que nós vamos ter, né? Passivo circulante operacional, né? Mais passivo circulante financeiro. Necessidade, né, de investimento em giro, o que nós vamos ter? Ativo circulante operacional menos, né? Correto? Passivo circulante operacional. Então, a empresa aqui, ela vai necessitar, né? Ela necessita de investimento no valor de 137 mil. Ela necessita de investimento na casa de 137 mil, tá bom? Aí, aqui nós temos o saldo disponível, né? Ativo circulante financeiro menos passivo financeiro. Ela tá com isso aqui, gente, negativo, ó. Ela precisa de entrar no caixa dela 20 mil reais. Ela está operando em negativo. E o capital circulante líquido dela aqui é, né, 117 mil, que nada mais é o ativo circulante menos o passivo circulante dela, que ela vai ter esse saldo positivo, né? Aí você fala, olha, professor, tem saldo positivo, o saldo está negativo e o capital circulante líquido dela está positivo, mas que negócio mais estranho, né? Tá? Então, como é que a gente justifica esse tipo de manobra, né? Se vocês tirar o print lá do balanço e dessa imagem, né, vocês vão compreender, né? Porque, gente, esse 117 mil do capital circulante líquido, ele está aplicado em recursos de longo prazo dentro da organização. Então, ele não está disponível no curto prazo do caixa da organização, tá bom? Então, isso quer dizer, ele tem uma folga financeira? Sim.
mas é analisando no longo prazo. É como se ele tivesse uma aplicação financeira com prazo para resgate lá de longo prazo, tá bom? Então, isso quer dizer que esses recursos, né, se a gente olhar o capital circulante líquido da organização, que é 117 mil, ele não cobre a necessidade da organização, que é de 137 mil ali, olha lá, necessidade de investimento, que ela tem de 137 mil ali, ela fica com saldo devedor, ela necessita, né, de fazer uma captação de recursos para que ela possa fazer esse investimento dentro da organização, correto? Então, por isso que a gente faz fica bem mais fácil fazer essa leitura agora, né? A necessidade dela de investimento é de 137, só que o capital circulante líquido dela é só de 117 mil. Só que ela está operando com caixa em negativo o saldo disponível dela está em negativo em 20 mil reais, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção, tá? Então, gente, esse saldo negativo disponível, né? A empresa está utilizando o quê? De passivos financeiros, né? Ô, professor, fala direito aí. Passivos financeiros de curto prazo, né, gente? Para financiar as suas necessidades operacionais permanentes de investimento. Então, está usando saldo lá do passivo financeiro para financiar contas, né, lá do ativo financeiro, tá bom? Então, é de lá que está vindo o saldo para pagamento, por isso que ela está em saldo devedor. Lembra lá das duplicatas, né, que ela fez? Né? Lembra lá que eu falei para vocês, né? Qualquer dúvida, dá uma pausazinha no vídeo, retorne e ouve de novo, né? Vamos lá. Ok, aqui na volatilidade, né, do financiamento do investimento, com essa volatilidade a gente sabe que esse movimento necessário no investimento, né, de capital de giro, quanto que eu vou necessitar então desses investimentos, tá? Quanto mais rápido, gente, girar, né, isso quer dizer, o ativo circulante girar e transformar-se em outros elementos várias vezes dentro da organização, melhor é para a organização, tá bom? Isso quer dizer, gente, que o giro dos ativos circulantes, que é isso que a gente está falando aqui, quanto mais rápido ele girar, é melhor para a organização, tá? É um ótimo indicador de desempenho, tá? E eficiência dentro da organização. Então, se o giro dele é muito rápido, quer dizer que a organização tem um ótimo desempenho, tá? Então, gente, quanto maior for essa rotação do giro, né, do capital circulante líquido dentro da organização, maior vai ser também o retorno, né, proporcionado por esse investimento, tá bom? Então, quando nós fazemos todo esse estudo, né, do investimento necessário do capital de giro, né, então a gente tem que avaliar como ele se comporta, cada um dos seus elementos, por isso que a professora analisou conta a conta lá no balanço patrimonial, para que nós pudéssemos fazer uma correta decisão, processo decisório, tá bom? Então, assim, ele vai repercutir também, gente, dentro da estrutura de financiamento da organização e todo o equilíbrio financeiro, tá? Então, observando essa imagem aí, gente, dentro dessa situação, né, bem característica do equilíbrio financeiro, tá? Do financiamento dos ativos da empresa. Então, dentro dessa figura, né, a gente pode falar, figura, tá? Então, quanto de necessidade de investimento de giro a organização necessita? Aqui ela tem o ativo permanente, tá? Ela tem a necessidade de investimento de giro permanente, que é o que ela todo mês ela sabe que se faz necessário, e tem uma parte aqui que eu vou riscar para vocês, que é a parte sazonal, né? Como é que ela vai descobrir isso aqui para que ela opere, né, com lucratividade dentro da organização, tá bom? Então, assim,
dentro do que ela é, do que está demonstrado aí para vocês, representa todos esses recursos, tá? Imobilizados para a organização, dentro da organização, e também estão inclusos, gente, os valores que são realizáveis a longo prazo na organização, tá bom? Então, o que nós vamos ver aqui nessa parte sazonal? A gente está analisando a parte sazonal, passivos financeiros, tá bom? Vamos lá olhar o passivos financeiros, essa parte que eu risquei de verde aí para vocês, tá? Então, ele vai revelar, né, comportamentos diferenciados, né, gente, do volume necessário de investimento de capital de giro, tá? Em determinados graus de volatilidade em seus elementos. Quer dizer, em determinados períodos ele vai precisar de mais investimento ou menos investimento. Se vocês observarem aí pela curva, né? Esse movimento que ele fala. Por isso que a gente fala que é volatilidade, tá? Esse movimento que essa curva faz, tá bom? Então, gente, ele vai crescer, né, a necessidade, o NG, né, sazonal, ele vai crescer, né, gente, a uma taxa relativamente constante, tá? Então, ele vai assumir essa postura bastante similar à evolução, tá, dos investimentos permanentes. Então, ele vai, de certa forma, acompanhar, não vai ser igual. Ele vai somente acompanhar, tá bom? E o que vai acontecer, gente? Vamos comparar. Lá no balanço anterior, a gente estava analisando as duplicatas a receber, né? Então, o que vai acontecer? O prazo do qual vocês vão dar para os seus clientes vão ter que ser inferior ao prazo que vocês vão pagar aos seus fornecedores, para que vocês não precisem de outra forma de financiamento, tá? Se você dá um prazo muito superior ao seu cliente, infelizmente, o que vai acontecer? Você vai precisar de uma outra forma de financiamento, tá bom? Então, gente, o que vai acontecer? Essa demanda, né, esse montante mínimo que é necessário de volume financeiro, tá bom? Aí tem essa parte do NG que é totalmente sazonal, que quase encontra no permanente, e essa parte que tem um pico mais alto, que é a parte sazonal. Esses valores vão flutuar, né? Eles vão se movimentar, gente, por natureza simplesmente cíclica, né, de recebimentos e pagamentos no contexto organizacional, tá? Então, quando a gente analisa essas necessidades sazonais da organização, né, que vai acontecer? A empresa pode optar por, muitas vezes, financiamentos, né? Ela pode optar por desconto de duplicatas, ela vai ter que encontrar uma forma, uma política, né, para poder estar fazendo esse processo de captação. Então, gente, analisando esta situação aqui, né, dando continuidade ao balanço que nós iniciamos a análise, né, a figura anterior a gente estava vendo as questões de volatilidade. Então, nessa situação de equilíbrio aqui, gente, nós não verificamos os recursos, né, do passivo que são onerosos para a organização, tá bom? Porque, gente, muitas vezes, em algumas hipóteses, né, não é sempre, tá bom? Pode não ocorrer aquelas flutuações das quais nós estávamos analisando, tá? Pode, alguns tipos de segmento de mercado, tá? Não quer dizer que é uma regra, tá bom? Então, isso quer dizer que a falta de financiamento em momentos de maior demanda, né, por fundos ou menor, então isso quer dizer, não é um padrão. Vocês vão analisar o conforme a necessidade. Se a gente olhar para... O professor vai usar a pandemia de novo, né? Se você olhar para o que aconteceu na pandemia, teve empresas que, explodiram, estão em fase de crescimento, estão em fase de captação de recursos, estão crescendo. Tem outros que retraíram, tá?
É cada um dentro do seu modelo do que aquilo que elas estão trabalhando, tá? Tá errado? Não tá. Então, quando vocês, futuros gestores, né, forem trabalhar, vocês vão ter que analisar a realidade de cada organização, tá? O contexto do qual, tá? Não é generalizar, não, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Essa estrutura, né, de equilíbrio que nós estamos trabalhando na aula de hoje, ela permite essa melhor compatibilidade, tá? Entre os prazos de captação e aplicação de recursos. Então, ela busca trazer o quê? Casar o recebimento das duplicatas dos seus clientes com o que, gente? Com o pagamento dos fornecedores, a fim de que a organização não capte recursos de terceiros, tá? Então, analisando aqui, ó, esse resumo, né, do balanço, aqui o que aconteceu, né? Nós temos as contas aqui do ativo circulante financeiro, ativo circulante operacional, ativo permanente, né? A gente resumiu aqueles valores, lembram lá que eu falei para vocês, que ficaria mais fácil, tá? Nessas contas aqui. Então, quais são os indicadores que nós vamos analisar a partir de agora? NG, o saldo disponível, né? E, professora, que palavrão é esse, né? É NT, né? FP, que é isso? É necessidade total, né, gente, de financiamento permanente. Deixa eu repetir para vocês, para quem quiser anotar, né? Necessidade, o NTFP. O que é o NFTP? Tá? Necessidade total de financiamento permanente, correto? Então, o que vai aparecer ali? Nosso NG, né? Vai ser os 400. Professor, onde é que saiu esses 400, né? Vou riscar aqui de amarelo. Vai ser o ativo circulante operacional, tá aqui, né? Menos os 280, que é o passivo circulante operacional. Gente, você observou? Operacional com operacional, correto? Saldo disponível, né? Vamos lá, vamos mudar de cor aqui, para vocês lembrar, né? Saldo disponível, nós temos ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro, né? Então, a gente tem um saldo devedor aqui. Lembra lá que a gente, né, já tinha descoberto que ela estava utilizando, né? Estava usando, o saldo dela era negativo aqui em torno de 20 mil reais, tá? Porque ela usa contas, né, do curto prazo do financeiro, tá? E o NTFP aqui, o que é, professora, né? Nós estamos utilizando, ó, o 120 mil, que é o passivo circulante financeiro. Esse aqui eu vou riscar para não confundir, de lilás, ó. Passivo circulante financeiro, 120 mil, correto? Os 500 mil aqui é o ativo permanente, tá? Que a necessidade dele total de financiamento permanente é no valor de 620 mil, tá bom? Então, a gente observando aqui, o que nós vamos ter, tá? A gente já sabe que esses 20 mil é porque a empresa está utilizando, né, fundos de curto prazo lá do passivo para cobrir contas dela lá no ativo circulante financeiro. Ela está utilizando essas contas, tá bom? Então, ela está dentro de uma estrutura inadequada, tá? Uma vez que todas essas fontes de recursos permanentes, tá, não apresentam suficiente para cobrir as suas necessidades de financiamento, tá bom? Então, isso quer dizer, ela necessita em torno de 20 mil reais, que é o saldo disponível negativo que ela tem, tá bom? Aí ela fala aqui, né, que considerando outras características sazonais e fixa, né, ela estipulou aqui que se ela tivesse um NG de 70 mil, né, tá? Que esse NG ela estipulou porque ele é sazonal. Se lá na sazonalidade dela ela tivesse 70 mil reais a mais, né, que fosse financiados por curto prazo, e aqueles 20 mil que falta, né, lá da parte financeira aqui, esses 20 mil que eu tô falando aqui, ó, vou riscar de vermelhinho aqui, esses 20 mil aqui, ei, vermelho não, isso é o roxo, esses 20 mil aqui, deixa eu ver se apaga, não apaga, esses 20 mil aqui, tá? Que é correspondente aqui o saldo disponível que está negativo, tá bom?
Então, ela ficaria com um passivo permanente, né? A gente revela aí o quê? Um equilíbrio, tá? Se ela tivesse dentro de um NG de sazonalidade de 70 mil, tá? Se ela tivesse essa ingestão, se fosse colocado disponível 70 mil reais para ela, para a organização, isso quer dizer, ela cobriria todas as necessidades dentro do curto prazo na organização, tá? Tá? Então, o que que acontece, gente? Dentro de toda essa situação que foi descrita, né, que a gente observou nesse contexto de volatilidade, né? Então, isso quer dizer que se houvesse aquele investimento, né, de 70 mil reais, haveria um equilíbrio, né, dentro da organização, né, dentro desses investimentos permanentes na organização, tá? Então, gente, esse valor, ele poderia ser eliminado, né? Esse valor eliminado que a gente eliminou, ele poderia ser financiado muitas vezes por recursos de curto prazo na organização, tá bom? Então, naquela hipótese, né, do aqueles 70 mil reais a mais, né, 70 mil reais a mais da sazonalidade, que é o que eu estou falando, né? O que vai acontecer? Esse passivo financeiro, ele vai cobrir, muitas vezes, né, o NG sazonal, tá? E parte dos seus elementos enquadrados como permanente, tá? As dívidas que a organização, muitas delas, às vezes, elas utilizam para financiar todo ativo operacional, tá, gente? Tanto a parte física fixa quanto a sazonal também faz parte do ativo permanente, tá? Então, isso quer dizer, gente, essa situação de equilíbrio financeiro, que é a imagem, né, que o gráfico anterior demonstra, né, aquele gráficozinho do slide anterior, ele quer dizer o quê, gente? Quanto maior for a participação de recursos, né? Quanto maior for a participação de recursos de curto prazo dentro dessa estrutura financeira da organização, né? Dos ativos permanentes da organização, gente, então maior é o risco de insolvência, maior é o risco da organização não cumprir com os compromissos por elas assumidos, tá? Então, isso quer dizer, o segundo exemplo, quando nós injetamos esses 70 mil, tá? Vai apresentar um risco maior para a organização. Ela ter esse saldo, né? Essa captação inadequada, muitas vezes, né? Como é que ela captou, né? Como é que ela vai fazer? Ela vai operar com saldo negativamente? Como é que ela vai fazer, né? Então, isso quer dizer que ela pode, às vezes, colocar o risco, né? A saúde financeira na guilhotina, né? Da organização, tá? Isso quer dizer que às vezes essa postura não é a mais adequada. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem na hora de se captar recursos financeiros para a empresa. Então, gente, o que eu quis dizer? Quanto maior o risco de insolvência dentro da organização, dentro desse modelo do qual nós estamos tratando, tá, gente? Maior também é o risco do quê? Da empresa fechar e a falência e ela não honrar os seus compromissos financeiros, tá? Então, gente, o que vai acontecer, né? Então, se a empresa opta, né, muitas vezes por trabalhar com esse tipo de estrutura, né, de maior risco, né, tá? Em que dívidas vai financiar seus ativos correntes, que é o caso lá das duplicatas, lembra lá que a gente lançou as duplicatas lá por passivo, né? Para as contas do passivos, tá? Ela vai proporcionar uma vantagem econômica? De certa forma, sim, tá bom? Porque ela vai ter menores custos, né, financeiros, tá? Mas aí em curto prazo pode se tornar muito mais oneroso e é isso que eu falei para vocês, né? Vai colocar a cabeça da organização na guilhotina, né? Então, o que pode ser, às vezes pode fundamentalmente acontecer dentro da organização, pode prejudicar, né? O que pode acontecer? Menor previsão, gente,
do retorno do capital aplicado, né? E maior risco proveniente das flutuações das taxas de juros do mercado, né? Às vezes o tipo de aplicação que a organização faz com aqueles valores, tá bom? Prazos mais dilatados para os seus clientes, tá? Tudo isso o gestor, né? Vocês, como futuros gestores, tem que fazer esse processo decisório e avaliar se vale a pena ou não. Então, toda essa informação que vocês estão recebendo é para fazer esse processo de tomada de decisão, tá? Não é para elaborar balanço, não. Isso aí é para os nossos colegas contabilistas, tá? Não é para nós, não, tá bom? Eles elaboram o balanço e nós recolhemos essas informações, tá? Dúvidas? Dúvidas? Gente, vou estar online durante todo o período, tá? Quaisquer dúvidas, sempre vou estar disponível, vocês sabem disso, né? Eu gosto de estar aqui com vocês. Não estou aqui por obrigação, estou aqui mais por amor, tá bom? Porque a profissão de professor, eu sempre falo, é 2 doses de amor e 1 de paciência, né? E se você não tiver amor por aquilo que você faz, você vai ter a obrigação de trabalhar. E eu não me sinto obrigada a trabalhar. Trabalhar para mim, trabalhar com vocês, é um ato de amor para mim. Eu sinto isso, tá bom? Ó, um beijo, forte abraço e até a nossa próxima aula, tá bom?